O amor no Egito Antigo era algo muito mais profundo do que simples afeição. Ele era parte da ordem divina, um reflexo da harmonia que mantinha o universo em equilíbrio. Lá, o sentimento entre duas pessoas não era apenas humano, mas também sagrado, celebrado nos templos, nas músicas e nas margens do Nilo. Os egípcios viam o amor como uma força de criação, uma dádiva dos deuses que unia corpo, alma e destino. Hoje, vamos mergulhar nesse mundo de poesias gravadas em papiros, casamentos abençoados por Ísis e Osíris e gestos de carinho que atravessaram milênios. Se você gosta de viajar pelo tempo e descobrir o lado humano das antigas civilizações, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar essa história de amor no coração do Egito. No coração do Egito Antigo, o amor não era apenas um sentimento que nascia do acaso. Era uma força cósmica, parte essencial da ordem divina conhecida como Ma'at. Essa palavra, tão presente nas crenças egípcias, significava equilíbrio, justiça e harmonia. O amor, portanto, não era um impulso cego, mas um elo que unia o mundo dos homens ao dos deuses, uma forma de manter o universo em sintonia. Amar era agir de acordo com a Ma'at, respeitando o outro, valorizando a vida e celebrando o vínculo entre os seres. Para os egípcios, o amor tinha muitos rostos. Podia ser o carinho entre um casal, o afeto entre pais e filhos, a lealdade entre amigos ou até a devoção por um deus. Era um sentimento que nascia da convivência e se tornava parte da alma. Eles acreditavam que o coração, o Ibê, era o centro das emoções e da moral, o lugar onde morava o amor verdadeiro. Tanto que, no julgamento dos mortos, o coração era pesado diante da pena de Ma'at. Um coração puro e leve era o sinal de quem havia amado e vivido com justiça. O amor entre os deuses servia de exemplo para os humanos. Ísis e Osíris eram o casal divino por excelência, a encarnação do amor fiel e eterno. Ísis, deusa da magia e da maternidade, amava Osíris com uma devoção que ultrapassava a morte. Quando ele foi assassinado e despedaçado por seu irmão Sete, Ísis o procurou por toda a terra, reunindo os pedaços de seu corpo e devolvendo-lhe a vida. Dessa união nasceu Horus, o herdeiro da luz. Para os egípcios, essa história simbolizava o poder do amor que restaura e renasce, a força que vence a escuridão e dá origem à vida. Mas o amor também podia ser alegria, prazer e beleza. E quem representava esse aspecto era Hathor, a deusa do amor, da dança, da música e da fertilidade. Ela era retratada com chifres de vaca e um disco solar entre eles, irradiando luz e sensualidade. Nos templos dedicados a Hathor, o amor era celebrado com canções e perfumes. Os egípcios acreditavam que ela inspirava a harmonia entre os casais e a doçura nos gestos cotidianos. Sob sua proteção, o amor não era pecado, mas dádiva. Era uma forma de celebrar a vida e de se aproximar do divino. No entanto, o amor não se limitava ao desejo ou à união romântica. Ele se manifestava também na ternura entre pais e filhos. Há registros de mães embalando seus bebês em cantos suaves, pedindo aos deuses que protegessem suas pequenas vidas. O amor paterno também era honrado. Os filhos, ao crescerem, tinham o dever de cuidar dos pais, de lembrá-los nos rituais e de manter viva sua memória após a morte. Esse vínculo familiar era sagrado. Desrespeitar um pai ou esquecer um antepassado era romper a ordem da Ma'at. A amizade, por sua vez, era vista como um dos laços mais nobres. Em cartas preservadas nos séculos, é possível sentir a sinceridade e o carinho entre amigos que se tratavam como irmãos. O companheirismo era considerado uma virtude, um reflexo do respeito mútuo que sustentava a sociedade. Assim, o amor, em suas múltiplas formas, tecia as relações humanas e garantia a harmonia entre todos.
Para os egípcios, o amor também era expressão estética. Ele podia ser visto na arte, nas estátuas de casais que se tocavam com delicadeza, nos relevos em que esposas envolviam os maridos com o braço, em um gesto de intimidade e igualdade. Ao contrário de muitas culturas antigas, o Egito valorizava a presença feminina e via a mulher como companheira, não como propriedade. Isso tornava o amor conjugal um espaço de respeito e cumplicidade, uma dança entre dois seres que compartilhavam a mesma essência. Essa visão equilibrada do amor estava em tudo. Amar não significava perder o controle das emoções, mas viver em harmonia com elas. Era um caminho de reciprocidade e compreensão, no qual o prazer e o dever andavam juntos. O amor egípcio não se resumia à paixão. Ele também era paciência, lealdade e cuidado. Era um sentimento que dava forma à própria existência. Ao observar os mitos, as inscrições e os objetos que sobreviveram ao tempo, percebe-se que os egípcios não viam o amor como algo efêmero. Eles o entendiam como uma energia que fluía entre todos os seres, uma centelha divina presente em cada gesto de ternura. Amar no Egito era participar da criação. Era uma forma de manter o universo vivo, e assim, entre o toque suave de Ísis e a canção de Hathor, o amor se tornou uma linguagem universal. Um idioma silencioso que unia os corações dos homens e dos deuses, moldando a civilização às margens do Nilo. Para os egípcios, viver era amar, e amar era viver em Maat, em plena harmonia com o cosmos e com o outro. Nas ruas poeirentas de Tebas, nas margens do Nilo ou entre as palmeiras que cercavam as aldeias, o amor florescia discretamente entre os egípcios comuns. Longe dos templos e dos mitos divinos, o sentimento se manifestava nos olhares, nos gestos e nas palavras simples. E era ali, no cotidiano, que o amor ganhava corpo. Os jovens se encontravam nos mercados durante as festas ou nas margens do rio, onde as moças lavavam roupas e os rapazes remavam barcos carregados de flores. O amor no Egito era também um jogo de olhares e sutilezas, uma dança silenciosa entre o desejo e a timidez. O flerte egípcio era feito de sinais delicados. Um sorriso podia significar tanto quanto uma promessa. As mulheres usavam colares perfumados, ungüentos de flores e vestidos de linho translúcido que destacavam a elegância do corpo, não como provocação, mas como forma de celebrar a beleza dada pelos deuses. Os homens, por sua vez, procuravam impressionar com presentes simples, um buquê de lótus, um amuleto, um pedaço de tecido colorido. O perfume, sobretudo, tinha um papel essencial. Era símbolo de amor e desejo. O cheiro doce de mirra, canela ou jasmim era usado para seduzir, pois acreditava-se que o aroma tornava a alma mais atraente aos olhos dos deuses e dos mortais. As festas religiosas e as celebrações do Nilo eram momentos ideais para que os corações se encontrassem. Nesses dias, o povo se reunia com música, dança e vinho, e a atmosfera era de alegria e liberdade. Jovens dançarinas tocavam sistros em honra a Hathor, enquanto as canções falavam de paixão e saudade. Era nas melodias que o amor se revelava com mais sinceridade. Os poemas e canções do Egito Antigo são, até hoje, alguns dos testemunhos mais belos da sensibilidade humana. Entre os fragmentos preservados em papiros, há versos que soam surpreendentemente modernos. Um deles diz: "Meu amado é doce como vinho, seu olhar me embriaga mais do que a bebida. Se ele passasse por minha rua, eu sairia para vê-lo, fingindo buscar água no poço." Em outro, uma jovem confessa: "Venha para mim, meu coração anseia por ti, minhas mãos te desejam como o campo deseja a chuva. O amor me tomou, e agora sou tua serva." Essas poesias, escritas há mais de 3.000 anos, mostram um povo que não temia expressar o sentimento. O amor para eles não era segredo nem vergonha. Era uma força natural, celebrada com orgulho.
As canções amorosas eram entoadas durante as colheitas, nas festas e até dentro das casas. Não era raro que uma moça aprendesse a tocar harpa apenas para cantar os versos que havia composto para o homem que amava. Os encontros entre amantes aconteciam de modo simples, mas cheios de encanto. Havia quem se encontrasse nas plantações ao entardecer, sob o brilho dourado do sol refletido no rio. Outros se viam nas festas do templo, entre oferendas e risadas. O Nilo, com suas águas calmas e misteriosas, era testemunha constante dessas histórias. Muitos poemas mencionam as margens do rio como cenário de amor, o lugar onde o destino dos corações se entrelaçava. O lótus, flor sagrada que desabrochava com o nascer do sol, era símbolo de beleza e renascimento, mas também de desejo. As moças costumavam adornar os cabelos com flores de lótus antes dos encontros, acreditando que elas trariam sorte e encanto. Nas representações artísticas, casais aparecem oferecendo flores um ao outro, num gesto que simbolizava entrega e reciprocidade. O ato de presentear uma flor era para o egípcio um juramento silencioso de amor. Os perfumes também falavam por si. As mulheres produziam ungüentos com óleo de moringa e essências de flores, guardados em pequenos vasos de alabastro. Passavam o óleo sobre a pele e o cabelo, acreditando que o aroma seria percebido pelos deuses e pelo amado. Havia até receitas específicas de perfumes para conquistar o coração, misturando mirra, canela e resina de incenso. Cada aroma carregava um significado. A canela representava o desejo ardente, o lótus a pureza, o jasmim o encanto. O amor jovem era celebrado com leveza. Os egípcios acreditavam que o coração, quando tocado por esse sentimento, tornava-se mais próximo dos deuses. Não havia culpa nem repressão. Amar era natural, e o prazer era visto como um presente divino. Por isso, o amor era vivido com intensidade, mas também com respeito. O equilíbrio era essencial, como em tudo o que fazia parte da Ma'at. Nas casas simples de barro, o amor deixava marcas silenciosas. Um colar pendurado na parede, um pedaço de tecido guardado com carinho, uma carta escrita em hierático sobre um pedaço de papiro. São pequenos sinais de uma vida afetiva rica, humana e real. Em cada gesto havia ternura, a ternura de quem sabia que o tempo é breve, mas o sentimento é duradouro. E assim, entre flores e canções, o amor egípcio se tornava poesia viva. Um amor que não se escondia, que caminhava ao lado do riso, da arte e da beleza. Era um amor que se misturava ao aroma do Nilo, ao calor do sol e ao som distante dos instrumentos. Um amor que fazia parte da própria respiração da terra e que, mesmo depois de milênios, ainda é possível sentir, suave e intocado, nas palavras deixadas por aqueles que amaram primeiro. No Egito Antigo, o casamento era mais do que um simples acordo entre duas pessoas. Era uma união sagrada, uma extensão da própria ordem divina. Assim como o Nilo fertilizava as margens da terra, o amor dentro de um lar deveria nutrir e sustentar a vida. Casar-se era participar da harmonia do universo, da Ma'at. Os egípcios acreditavam que a união entre homem e mulher refletia a complementaridade dos deuses, como Ísis e Osíris, que juntos simbolizavam o equilíbrio entre força e ternura, razão e emoção, vida e renascimento. O casamento não exigia cerimônias grandiosas. Na maioria das vezes, bastava que o casal passasse a viver junto e fosse reconhecido pela comunidade. Não havia sacerdotes intermediando a união. O compromisso era firmado pelo coração e pela convivência. Os mais ricos, porém, registravam o casamento por escrito, criando contratos que protegiam os direitos de ambos, especialmente o da mulher. Essa formalidade, além de prática, tinha um valor simbólico. Mostrava que o amor não era apenas sentimento, mas também responsabilidade e respeito.
As mulheres egípcias ocupavam uma posição notavelmente elevada para os padrões da antiguidade. Podiam possuir propriedades, herdar bens, pedir o divórcio e administrar negócios. No casamento, eram vistas como parceiras, não como submissas. A esposa era chamada de Senhora da Casa, Nebet Per, um título que indicava sua importância dentro do lar. Era ela quem cuidava do sustento emocional e espiritual da família, quem mantinha a harmonia doméstica e transmitia os valores aos filhos. O marido, por sua vez, era o protetor e provedor, mas também tinha o dever de tratar a esposa com carinho e justiça. Os textos egípcios que chegaram até nós revelam uma visão surpreendentemente afetuosa da vida conjugal. Em um trecho de sabedoria popular, um pai aconselha o filho: ama tua esposa com o coração, alimenta-a, veste-a e enche seu coração de alegria enquanto viveres. Não sejas rude, pois ela é um campo fértil, trata-a bem e colherás o amor em teu lar. Essas palavras mostram que o casamento era entendido como uma parceria baseada na gentileza e no equilíbrio. O amor conjugal não era apenas uma questão de desejo, mas de harmonia. O lar egípcio era visto como um pequeno templo onde reinavam o afeto, o respeito e a lealdade, pilares que sustentavam a Maat dentro da vida cotidiana. Dentro das casas, construídas de tijolos de barro e iluminadas pela luz dourada do deserto, o amor se manifestava nos detalhes. As paredes eram decoradas com pequenas figuras, amuletos e símbolos de fertilidade. Em muitas tumbas, os casais aparecem lado a lado, tocando-se de forma terna. A posição da mulher, com o braço apoiado sobre o ombro do marido, não era apenas gesto de afeto, mas símbolo de igualdade e união espiritual. Ali, diante da eternidade, os dois permaneciam juntos, não como senhor e serva, mas como metades de uma mesma alma. O casamento também possuía um caráter prático e econômico. Unia famílias, fortalecia alianças e garantia estabilidade. No entanto, mesmo dentro dessa dimensão pragmática, o amor não era ignorado. Muitos casais se casavam por afeição genuína, e há registros de separações amigáveis quando o sentimento desaparecia. O divórcio, embora não comum, era permitido. A mulher podia deixar o marido se sentisse injustiçada ou maltratada, e ainda manteria seus bens pessoais. Essa liberdade reforça o quanto o casamento egípcio era baseado na confiança e no consentimento mútuo. Havia também um aspecto espiritual profundo na união. Os egípcios acreditavam que o vínculo entre marido e mulher se estendia para além da vida. Quando um dos dois morria, o outro deixava oferendas e cartas nas tumbas, pedindo reencontro no além. O amor conjugal, assim como o dos deuses, não era interrompido pela morte. Casar-se era unir não apenas corpos, mas também Ka, a energia vital, e Ba, a essência da alma. Essa fusão transcendia o tempo. O lar, por sua vez, era o centro do mundo egípcio. Nele, o casal compartilhava o pão, o vinho e as histórias ao cair da noite. As crianças brincavam, enquanto as mães teciam e os pais consertavam ferramentas. Havia uma atmosfera de simplicidade e calor humano. As tarefas eram divididas com naturalidade. O homem trabalhava nos campos, nas oficinas ou no exército, enquanto a mulher cuidava da casa e administrava os recursos familiares. Mas ambos eram vistos como indispensáveis, duas metades de uma mesma estrutura de vida. O ideal de fidelidade era valorizado, mas o que realmente importava era a lealdade emocional. Amar significava ser constante, não apenas no desejo, mas no cuidado. O adultério, especialmente masculino, era visto como desrespeito a Maat, uma quebra do equilíbrio. As leis podiam ser severas, mas a condenação maior era moral. Trair o parceiro era trair o próprio coração.
Dentro desse contexto, o casamento era a base da sociedade egípcia, um reflexo em miniatura da harmonia universal. O casal que vivia em paz contribuía para a estabilidade do cosmos, e por isso a união era tão respeitada. A casa, pequena ou grande, tornava-se o templo do amor humano, onde o sentimento era celebrado não com ostentação, mas com constância e ternura. E quando o sol se punha sobre as águas do Nilo, o casal egípcio, cansado do trabalho e das lutas do dia, podia sentar-se lado a lado, observando o reflexo dourado do entardecer. Ali, em silêncio, estava o verdadeiro sentido do casamento para eles. A presença mútua, o equilíbrio entre dar e receber, e a certeza de que, enquanto houvesse amor, a Maat se manteria viva dentro de cada lar. Para os egípcios, o amor não terminava com a morte. Ele apenas atravessava um portal para outra forma de existência. Assim como o sol se punha para renascer no dia seguinte, também o sentimento entre duas pessoas era visto como eterno, destinado a florescer novamente no além. A morte para eles não era uma separação definitiva, mas uma passagem. E o amor, sendo uma força divina, tinha o poder de unir as almas mesmo no reino silencioso de Osíris. Nas tumbas escavadas nas margens do Nilo, esse amor eterno se revela em imagens delicadas e cheias de vida. Casais são retratados lado a lado, de mãos dadas, olhando-se com serenidade. Às vezes, a mulher apoia o braço sobre o ombro do marido. Em outras, ele segura uma flor de lótus, símbolo da vida que renasce. Mesmo diante da eternidade, o gesto de afeto permanece. Essas representações não eram simples homenagens, eram votos de reencontro. Ao retratar-se juntos, marido e esposa afirmavam que desejavam continuar unidos no além, compartilhando a mesma eternidade sob a proteção dos deuses. A crença na vida após a morte era central para os egípcios. Eles acreditavam que, ao morrer, o espírito atravessava o submundo e renascia em um novo plano, o chamado Campo dos Juncos, um paraíso onde a vida era perfeita e o amor livre de dor. Lá os casais podiam viver novamente como antes, pescando no Nilo celestial, caminhando entre flores e revivendo os gestos da terra. Em muitos textos funerários, há menções explícitas à união eterna dos amantes. O amor não era interrompido pelo túmulo, mas transformado. Entre os achados arqueológicos, algumas cartas e inscrições trazem uma dimensão profundamente humana a essa crença. São mensagens de amor e saudade deixadas nas tumbas, escritas por quem ficou para aquele que partiu. Em uma dessas cartas, uma mulher chamada Buterramun escreve ao marido falecido: Tu deixaste a terra e foste para o oeste, mas o meu coração ainda te segue, e as minhas lágrimas regam o caminho até ti. Vem a mim em sonho, meu amado, e fala-me como antes, para que eu não me esqueça do som da tua voz. Essas palavras, escritas há mais de 3.000 anos, soam como uma oração de amor. O sonho era, para os egípcios, o elo entre os mundos, o momento em que o espírito do falecido podia visitar os vivos. Muitos acreditavam que o ente amado retornava em forma de brisa ou de sombra suave, tocando o rosto de quem o esperava. Por isso, nas casas e nas tumbas, deixavam oferendas de flores, pão e vinho para alimentar não apenas o corpo espiritual, mas o laço que os unia. Os amuletos também tinham um papel importante nessa crença. Entre eles, o nó de Ísis, símbolo de proteção e amor eterno, era usado por mulheres que desejavam reencontrar seus maridos no além. As estátuas funerárias chamadas Ushebtis, pequenos servos destinados a acompanhar o morto, às vezes eram feitas em pares, representando o casal, para que nenhum ficasse só. Até mesmo nas fórmulas mágicas, havia pedidos de união, feitiços que garantiam que as almas de marido e mulher renascessem próximas, sob a mesma estrela.
Essa devoção aparece de maneira tocante nas tumbas de pessoas comuns. Em Deir el-Medina, vila onde viviam os artesãos que construíam os túmulos dos faraós, foram encontradas sepulturas de casais modestos, mas profundamente ligados. Em uma delas, uma inscrição dizia: "Fiz esta morada para nós dois, para que nunca te esqueças de mim. Quando eu chegar, tomarei tua mão e juntos caminharemos entre os juncos eternos." A poesia dessas palavras mostra o quanto o amor fazia parte do imaginário egípcio sobre a morte. A vida após a vida era para eles uma extensão daquilo que se viveu em harmonia. Se o casal tinha sido fiel e justo, a Maat garantiria que estivessem juntos novamente. O julgamento do coração diante de Osíris era o último obstáculo, e um coração leve, cheio de amor sincero, passaria sem dificuldade para o outro lado. Mesmo entre os faraós, essa crença se repetia. Nas tumbas reais, a presença da rainha ao lado do rei tinha o mesmo significado: a união eterna. Ramsés II, por exemplo, mandou gravar o nome de sua amada Nefertari, com tanta devoção que séculos depois as inscrições ainda parecem pulsar. Na parede do templo de Abu Simbel, ele a chama de aquela por quem o sol nasce. Não era apenas adoração. Era uma declaração de amor imortal, gravada na pedra para resistir ao tempo. O amor após a morte também possuía um aspecto espiritual de esperança. Acreditava-se que os sentimentos verdadeiros purificavam a alma e a tornavam mais leve diante dos deuses. Por isso, muitas orações funerárias pediam que o casal se reconhecesse ao renascer, que o amor servisse de guia para atravessar a escuridão. As almas apaixonadas eram vistas como abençoadas, pois haviam experimentado na terra o reflexo do amor divino. Nas sombras silenciosas das tumbas, nas inscrições que ainda resistem ao tempo, há algo profundamente humano, o desejo de continuar amando, mesmo quando o corpo desaparece. Cada palavra gravada, cada imagem esculpida carrega a promessa de reencontro. E talvez seja isso o mais comovente na visão egípcia, a certeza de que o amor é mais forte que o esquecimento. Assim, o Egito nos ensina que amar é um ato que ultrapassa a vida, que o amor, quando verdadeiro, é também uma forma de eternidade, e que, no coração dos que amam, o tempo não destrói, apenas transforma. Pois, no horizonte dourado do além, sob o mesmo sol que ilumina o Nilo, os amantes voltam a se encontrar, caminhando lado a lado no campo dos juncos, onde o amor nunca morre. Nem todo amor no Egito antigo era sereno como as águas do Nilo ao amanhecer. Havia também as tempestades, os silêncios e as feridas invisíveis. Os egípcios, tão hábeis em celebrar a beleza e a harmonia, também conheciam as dores do coração e não as escondiam. Em seus poemas e cartas encontramos ecos de ciúme, saudade e solidão. O amor para eles era humano. Podia ser doce e eterno, mas também podia ferir, desgastar e se perder no tempo. O ciúme, por exemplo, aparece nas canções amorosas com uma intensidade quase inocente. Uma jovem escreve: "Minha irmã riu para outro, e meu coração se partiu em dois. Como o campo sem água, eu murcharei se ela não voltar a me olhar." Nessas palavras, irmã não significa laço de sangue, mas era uma forma carinhosa de se referir à amada. O poeta fala de ciúme como quem sente uma ferida que não se pode esconder. O amor egípcio, ainda que envolto em poesia, não deixava de ser terreno. Era feito de desejos, inseguranças e contradições. Havia o medo de perder o outro, a dor de ser esquecido, o peso do silêncio entre dois olhares que já se amaram. Os deuses também conheciam esse lado tempestuoso do amor. Hathor, a deusa da paixão, era lembrada tanto por seu riso quanto por sua fúria. Diziam que quando se enraivecia, o sol escurecia e o mundo perdia o brilho.
Assim, os egípcios viam nas emoções intensas um reflexo das forças cósmicas, algo inevitável, mas que precisava ser controlado para manter a Ma'at, o equilíbrio universal. Amar demais, sem medida, podia ser um risco, mas amar de menos também era uma falta contra o coração. As separações eram talvez a dor mais profunda. A ausência de quem se ama, seja pela distância, seja pela morte, era sentida como uma mutilação da alma. Um papiro encontrado em Tebas traz a voz de uma mulher que lamenta a perda do amado. Partiste sem me dizer adeus. O vento sopra do deserto e traz o teu nome, mas quando o chamo, só o eco responde. O meu coração está vazio como uma casa sem teto. Essas palavras revelam uma sensibilidade que atravessa os milênios. O amor perdido, para os egípcios, não era vergonha, era memória. Eles sabiam que o tempo não apaga o que o coração deseja. Por isso, muitos guardavam pequenos objetos ligados à pessoa amada. Um anel, um colar, uma flor seca, uma mecha de cabelo. Cada lembrança era uma forma de manter o vínculo vivo, mesmo que o corpo já não estivesse presente. O desejo não correspondido também fazia parte da vida emocional egípcia. Há poemas que falam do amor que nunca se concretizou, da pessoa que se deseja e que permanece distante, inalcançável. Em um verso encontrado em um fragmento de papiro, um homem confessa: "Vejo-te passar e meu coração se apressa, mas tu não me olhas. É como se eu fosse o vento, invisível, mas cheio de ti." Esse tipo de amor silencioso, cheio de espera e de frustração, era visto como uma lição da própria deusa Hathor. Amar, diziam, é provar do doce e do amargo. É reconhecer que o coração, mesmo ferido, continua a pulsar. A tristeza fazia parte do aprendizado emocional. Ela moldava a alma e ensinava o valor da harmonia. O ciúme e o sofrimento também apareciam nas relações conjugais. Há registros de separações e desentendimentos, de esposos que se afastavam, de paixões que se esgotavam. Mas, diferente de outras civilizações antigas, o Egito encarava essas situações com naturalidade. O divórcio era permitido e os casais podiam seguir caminhos diferentes sem que isso fosse visto como pecado ou escândalo. O amor, afinal, era algo vivo. E o que nasce pode também morrer. O que importava era a sinceridade do sentimento enquanto durasse. As mulheres, especialmente, deixaram testemunhos marcantes sobre a dor amorosa. Algumas orações pedem que Hathor as liberte da paixão que as consome. Outras imploram por sonhos com o amado, apenas para vê-lo mais uma vez. Esses registros mostram que o amor egípcio, embora idealizado em arte e religião, era profundamente humano. Eles amavam com o mesmo fervor, sofriam com a mesma intensidade e buscavam consolo nas mesmas lembranças que nós buscamos hoje. A música e a poesia eram refúgios para essas dores. Um coração partido podia transformar-se em canção, e cantar era uma forma de aliviar o peso da perda. Acreditava-se que colocar o sentimento em palavras ajudava o espírito a se purificar, impedindo que o sofrimento se transformasse em desequilíbrio. O Egito via a tristeza como parte do ciclo natural das emoções, assim como o Nilo, que se enche e esvazia com as estações. Em algumas tumbas, há inscrições deixadas por amantes arrependidos, pedindo perdão ou declarando saudade. Uma delas diz simplesmente: "Fui injusto contigo, e agora o silêncio é meu castigo. Se eu pudesse voltar, daria tudo para ouvir tua risada." Essas frases, gravadas em pedra, têm o peso da eternidade. Mostram que, mesmo entre os que acreditavam na vida após a morte, a ausência física ainda doía. O amor, com toda a sua luz, projetava também sombras. E talvez fosse justamente essa dualidade, o encontro e a perda, o prazer e a dor, que tornava o amor tão sagrado aos olhos dos egípcios. Eles sabiam que amar era arriscar-se, entregar-se à incerteza,
que o mesmo sentimento capaz de unir também podia ferir, mas ainda assim escolhiam amar. Porque no fundo entendiam que é dessa mistura de alegria e sofrimento que nasce o verdadeiro sentido da vida. Assim, entre as canções de amor e os lamentos do coração, o Egito nos deixa uma lição atemporal. O amor é belo não porque é perfeito, mas porque é humano. E nas falhas, nos desencontros e nas saudades, ele revela sua forma mais verdadeira, aquela que, mesmo ferida, continua viva. No silêncio dourado do pôr do sol sobre o Nilo, o Egito parecia respirar junto com o universo. O vento soprava sobre os campos, as palmeiras balançavam suavemente, e o brilho da água refletia o mesmo mistério que os egípcios viam no amor. Para eles, esse sentimento não era uma simples emoção passageira. Era uma ponte entre o humano e o divino, uma forma de participar do equilíbrio que sustentava o cosmos. Amar era estar em Ma'at, em harmonia com tudo o que existe. O amor tinha o poder de unir os opostos, o sol e a lua, a terra e o céu, o homem e a mulher, a vida e a morte. Ele era o fio invisível que costurava o mundo. Quando dois corações se encontravam, acreditava-se que os deuses sorriam, porque cada gesto de afeto mantinha viva a ordem divina. Assim como o Nilo trazia fertilidade às margens áridas, o amor trazia sentido à existência. Ele era uma força criadora, tão natural e indispensável quanto o nascer do sol. Em todos os aspectos da vida egípcia, o amor estava presente. Ele moldava os lares, inspirava as canções e dava propósito às orações. O casal que compartilhava o pão, a mãe que embalava o filho, o amigo que oferecia ajuda, todos participavam de uma mesma corrente espiritual. Era como se cada ato de carinho ajudasse o universo a permanecer em equilíbrio. Amar, para um egípcio, era contribuir com a harmonia do mundo. Nas histórias dos deuses, o amor era também o princípio da criação. Antes de tudo existir, dizia-se que Atum, o deus primordial, sentiu solidão. E desse sentimento nasceu o desejo de criar. O universo surgiu, portanto, do impulso amoroso de um ser que não suportou estar só. Desde então, a vida era vista como o fruto do amor divino. O homem e a mulher, feitos à imagem dos deuses, carregavam dentro de si essa centelha criadora. Quando se amavam, estavam, de certa forma, repetindo o gesto sagrado que deu origem ao mundo. Por isso, os egípcios não separavam o amor terreno do espiritual. Eles viam o sentimento humano como reflexo do divino, uma faísca do fogo dos deuses acesa dentro do coração. Um casal que vivia em harmonia não apenas partilhava a vida, mas também participava da eternidade. O amor sincero, segundo acreditavam, não se apagava nem com a morte. Ele atravessava os portais do além, florescendo novamente no campo dos juncos, onde os espíritos livres caminhavam sob a luz do sol eterno. E era essa certeza de que o amor é indestrutível que dava aos egípcios uma serenidade quase sagrada diante da vida. Eles sabiam que o tempo muda tudo, que os corpos envelhecem e as cidades desmoronam, mas também sabiam que o amor, uma vez vivido, jamais desaparece. Ele deixa marcas invisíveis nas palavras, nos gestos, nas lembranças gravadas na alma. Cada toque, cada olhar, cada promessa pronunciada junto às águas do Nilo ecoava, acreditavam eles, para além do tempo. Os artistas e escribas eternizaram essa visão em pedra e papiro. Nos templos, nas tumbas, nos amuletos e nas canções, o amor aparece não como fraqueza, mas como força criadora. Ele é a base da família, o consolo da perda, a razão do sacrifício.
Até mesmo os faraós, com todo o seu poder, buscavam ser lembrados não apenas como governantes, mas como amantes. Ramsés II, ao chamar Nefertari de aquela por quem o sol nasce, não falava apenas à sua rainha, falava à eternidade. E há algo profundamente humano nesse gesto, porque em cada época, em cada cultura, o amor sempre foi o modo mais simples e mais grandioso de tocar o sagrado. Amar é um ato de fé, a crença de que algo invisível nos une, de que há sentido na entrega, na espera, na lembrança. Os egípcios entenderam isso há milênios, e por isso o amor, em sua forma mais pura, era para eles uma prece silenciosa, uma maneira de conversar com os deuses através do outro. Talvez por isso suas palavras ainda ressoem com tanta força. Quando lemos seus poemas, sentimos que nada mudou. Ainda sofremos de ciúmes, ainda esperamos uma mensagem, ainda guardamos flores secas dentro de livros. Continuamos humanos e, portanto, egípcios em espírito. Porque o amor que os movia é o mesmo que move o mundo hoje. Os antigos acreditavam que cada coração, ao bater, fazia vibrar o universo inteiro, que o amor era o pulso da criação. E que enquanto houvesse alguém amando, o sol continuaria a nascer. Essa é a herança mais duradoura que o Egito nos deixou, a certeza de que o amor é a essência da vida. Ele atravessa o tempo, vence a morte e nos liga uns aos outros, assim como liga o céu à terra. E assim, quando o crepúsculo cobre as margens do Nilo e o último raio de sol se despede do deserto, é possível imaginar os antigos amantes caminhando lado a lado, envoltos em luz dourada. Ísis e Osíris, Hathor e seu amado, os casais comuns que se prometeram eternidade, todos unidos pela mesma força invisível que ainda habita nossos corações. Porque no fim, o amor é o verdadeiro legado do Egito. Ele é o espelho do divino dentro do humano, o sopro que mantém o mundo em movimento. E enquanto houver alguém disposto a amar, o sol continuará a nascer sobre o Nilo, dourado, silencioso e eterno, como o próprio amor.